Nas águas cristalinas do Caribe, encontramos um dos maiores paraísos fiscais do mundo, as Ilhas Caimã. Com suas praias deslumbrantes e um sistema financeiro favorável, esse território britânico ultramarino atrai investidores e pessoas físicas em busca de oportunidades financeiras. A Receita Federal considera paraísos fiscais as nações que não tributam a renda ou que tem alíquota menor que 20%. Ilhas Caimã é uma delas, assim como outros países como Barbados, Ilhas Virgens Britânicas, Luxemburgo, Emirados Árabes, são alguns exemplos. Paraísos fiscais são geralmente países pequenos que precisam de estímulos na sua economia e acabam concedendo isenções tributárias, menor burocracia, fácil acesso a diversos recursos. Nesse vídeo vamos explorar um pouco da história e características que fazem das Ilhas Caimã refúgio fiscal tão procurado, inclusive pelos brasileiros. As Ilhas Caimã têm uma história rica que remonta aos tempos coloniais. Descobertas pelos navegadores europeus no século XVII, as ilhas passaram a ser uma colônia britânica em 1670. Nos séculos seguintes, elas se desenvolveram como um centro comercial, mas foi no século XX que se tornaram um renomado centro financeiro. O segredo do sucesso das Ilhas Caimã reside em suas leis bancárias, que são favoráveis, e no sigilo financeiro que oferecem. O país possui uma série de medidas legais que protegem a privacidade dos investidores, permitindo que eles mantenham seus ativos de forma discreta. Essas leis têm atraído uma grande presença de instituições financeiras internacionais, incluindo bancos, fundos de investimento e empresas de gestão de patrimônio. Estima-se que existam mais empresas do que pessoas nas Ilhas Caimã. O sistema tributário das Ilhas Caimã é um dos principais atrativos para os investidores. O país possui uma política de imposto zero sobre a renda pessoal, o que significa que os indivíduos não pagam impostos sobre seus ganhos ou rendimentos. Essa política atrai pessoas de todo o mundo que desejam reduzir sua carga tributária ou proteger os seus ativos financeiros. As Ilhas Caimã também oferecem uma ampla gama de serviços financeiros, como fundos de investimento, trusts e empresas offshore, consideradas aquelas que são abertas fora do país de origem do titular do dinheiro. Essas estruturas financeiras proporcionam flexibilidade e vantagens fiscais para os investidores. Muitas empresas e indivíduos aproveitam essas oportunidades para ampliar seus lucros, minimizando, logicamente, suas obrigações fiscais. No entanto, é importante ressaltar que nos últimos anos tem havido uma maior pressão internacional para aumentar a transparência financeira das Ilhas Caimã. Isso resultou em algumas mudanças nas leis e regulamentos, buscando garantir a conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal. Mas, por que será que as Ilhas Caimã é um dos destinos preferidos dos brasileiros para enviar dinheiro ao exterior? Cada vez mais investidores brasileiros são atraídos por paraísos fiscais. Operações são consideradas legais, muitas vezes, porém, podem esconder atividades ilícitas. As Ilhas Caimã se destacam como principal destino do capital de brasileiros desde 2014. Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas ocupam da segunda até a quarta posição entre os 5 principais destinos dos recursos brasileiros, segundo os dados mais recentes. Juntos, os 3 países totalizaram 220 bilhões de dólares em recebimentos, o que representa 51,2% do montante de recursos brasileiros enviados para o exterior em 2021. Em 2020, a exemplo, conforme reportou o Banco Central, o país tinha um estoque de 85,7 bilhões, investimento direto externo de brasileiros. O valor equivale a 17 vezes o produto interno bruto, o PIB do país à época.
existem centenas de empresas brasileiras instaladas no país, dos mais diversos setores. Dou alguns exemplos para vocês. Levantamento feito pelo analista Daniel Simões junto ao Banco Central e à SEC, nos Estados Unidos, aos governos e paraísos elenca centenas de empresas e até o governo federal possuía também uma entidade em um paraíso fiscal até 2020. Alguns exemplos: Advanced Medical, Ambev, Braskem, Finance, Brazil Real Estate, Brooksfield Capital, BTG Pactual, Dog Hero, Netshoes, Gavia Fund, Gerdau Trade, JBS Holding, Jus Brasil, Nu Holding, PagSeguro, Pátria Brazilian Private Equity, Petrobras, República Federativa do Brasil e Vale. São alguns exemplos de empresas que estão no país. Mas qual o motivo para as empresas e pessoas físicas migrarem investimentos para paraísos fiscais como Ilhas Caimã? O motivo é simples: não pagar imposto. Outra razão também muito comum para a migração de recursos para esses países é que esses ativos eles estão protegidos em caso de uma quebra da empresa, a conhecida falência. Existe toda uma estrutura para blindagem patrimonial. Além disso, não podemos descartar que um dos principais motivos para a remessa de valores de brasileiros para paraísos fiscais como Ilhas Caimã é a insegurança jurídica, a instabilidade política e a insegurança da carga tributária elevada, o que vem afugentando os investidores aqui no país, que estão cada vez mais remetendo mais e mais valores para o exterior. A exemplo, a recente reforma tributária. Não se sabe o que pode ocorrer no futuro em relação à tributação de indústria e serviços. Um projeto que vem sendo aprovado rapidamente sem a discussão necessária e que pode também gerar insegurança e provocar também uma maior migração de valores para paraísos fiscais como Ilhas Caimã. Mas, embora as operações possam ser consideradas legais, elas escondem algumas atividades ilícitas. Nem todas as atividades de envio de remessa de dinheiro para o exterior são legais. O volume de evasão fiscal rumo aos 100 paraísos fiscais espalhados pelo planeta gira entre 600 a 800 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia, um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, mostrou que os investimentos fantasmas somam 15 trilhões, o equivalente ao PIB da China e da Alemanha combinados. 85% do fluxo de investimentos estrangeiro, direto e fantasma circulam em 10 paraísos fiscais. São eles: Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Singapura, Ilhas Caimã, Suíça, Irlanda e Ilhas Maurício. É muito comum, então, que investidores constituam empresas offshores, que muitas vezes não têm funcionário ou têm apenas um ponto locado, simplesmente para, então, direcionar o patrimônio como investimento nessas offshores. O termo offshore se refere a qualquer empresa que é aberta por uma pessoa fora do seu país de origem. Off significa fora e shore, costa, ou seja, da ideia de algo além das fronteiras do país. A palavra é comumente associada a empresas que são abertas em paraísos fiscais. A abertura de uma offshore, no entanto, não é ilegal. Porém, abrir uma conta ou investir em uma empresa fora do Brasil precisa seguir-se de algumas regras. De acordo com as leis brasileiras, qualquer cidadão pode abrir uma empresa ou conta offshore em um paraíso fiscal, contanto que declare as movimentações da Receita Federal e, dependendo do volume, ao Banco Central. É muito comum que as empresas offshore sejam utilizadas para realizar investimentos ou que recebam investimentos no exterior. E essas offshores não precisam necessariamente ter funcionários ou gerar um determinado produto para que existam. Além da facilidade de investimentos no exterior, questões logísticas, uma offshore também é usada para a proteção do dinheiro diante de instabilidades no país de origem
que possa levar à desvalorização da moeda. Nesse sentido, sabendo que as operações podem ser legais, mas que também podem acobertar atividades ilícitas, nós verificamos que os países, inclusive o Brasil, vêm apertando o cerco a essas pessoas físicas e jurídicas que direcionam investimentos e valores para o exterior, constituindo offshores ou participando de outros investimentos. Em meio à recente decisão do governo federal de taxar os rendimentos obtidos no exterior por pessoas que são residentes no Brasil, existe uma esperança de que com essa medida isso mude, ou seja, se reduz os investimentos de brasileiros lá fora. Porém, nós não acreditamos nisso, porque nem todos que estão buscando investimentos em empresas no exterior estão buscando redução tributária, mas proteção de patrimônio e diversificação. É importante destacar que os paraísos fiscais figuram entre os 3 dos 5 principais destinos de investimento brasileiro direto em participação no capital externo. É o que mostram aí os dados do Banco Central. Como disse a vocês, Ilhas Caimã, Ilhas Virgem Britânicas e Bahamas ocupam da 2ª até a 4ª posição entre os 5 principais destinos de recursos de brasileiros. De acordo com o Banco Central, o investimento brasileiro direto engloba a participação no capital total ou parcial de empresas sediadas no exterior e os empréstimos intercompanhias, concedidos, por exemplo, por uma matriz no Brasil às suas filiais no exterior, recebidos pelas matrizes no Brasil e concedidos por suas filiais no exterior. É importante destacar que o movimento que ocorre para os paraísos fiscais, eles proporcionam algumas vantagens aos investidores. E aqui podemos trazer agilidade, pouca exigência de documentação, sigilo bancário e tributação reduzida ou muitas vezes zero sobre os valores investidos, como é o caso das Ilhas Caimã. E essas facilidades, de certo modo, explicam por que os brasileiros escolheram estes destinos para remeter os seus investimentos. Além de tudo isso, os paraísos fiscais aí são sedes de muitas empresas justamente por esses motivos. E isso gera este investimento e faz com que brasileiros enviem recursos para investir e busquem também esses paraísos fiscais para alocar investimentos diretos. Os investimentos concentrados em paraísos fiscais ocorrem também porque os investidores estão buscando o chamado planejamento financeiro, em muitos casos constituindo a offshore com o intuito de otimizar o planejamento tributável. É importante destacar que o termo paraíso fiscal está ligado a este regime tributário favorável, condições promissoras para a incorporação de empresas e facilidade na abertura de empresas, as chamadas offshores. Embora essa expressão para alguns possa sugerir uma prática ilegal, como dito, desde que devidamente constituído por profissionais especializados e reportado adequadamente às autoridades, seguindo-se normas de compliance, a constituição dessas empresas é válida, é lícita, sendo uma estrutura bastante utilizada para proporcionar resultados mais vantajosos, inclusive tributários. As pessoas que buscam essa estrutura devem sim manter uma regra de compliance clara, buscando um jurídico e um contábil especializado. Nesse sentido, não há qualquer ilegalidade. É importante destacar que quem mantém negócios nesses países também tem algumas desvantagens que estão surgindo. O cerco internacional, forte fiscalização, gastos elevados para a composição e manutenção desse modelo, cobranças governamentais e o custo de manter uma boa assessoria de compliance. Esse modelo normalmente é indicado por pessoas e corporações que já têm um grande patrimônio. Além de Ilhas Caimã, outros destinos também figuram como preferidos e destinos muito procurados por brasileiros para remessa de dinheiros. A exemplo, em 2021 a Holanda se destacou entre o destino dos investimentos dos brasileiros. Recebeu 81,5 bilhões.
E logo após, os 3 paraísos fiscais chegaram junto: Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. E é nesse sentido que, embora a Holanda não seja considerada um paraíso fiscal, por que ela recebe tantos investimentos? Porque o país tem um ambiente econômico favorável a investimentos, uma política liberal, e isso gera uma economia estável. Além disso, a Holanda, embora pequena, é uma das 20 maiores economias mundiais, contando com desenvolvida estrutura tecnológica e logística, localização geográfica muito privilegiada e total integração com a Europa e com o resto do mundo. É nesse sentido que nós temos também outros países que se destacam, como Luxemburgo, país sede de muitas empresas de holding patrimoniais e holdings multinacionais, inclusive muitas exchanges de criptomoedas. A estrutura desses sócios fundadores de família normalmente é feita em Luxemburgo, pois o país tem uma estrutura jurídica muito robusta, e isso torna muito interessante para as multinacionais. Luxemburgo também não é considerado mais um paraíso fiscal, porque vem promovendo mudanças na sua legislação tributária, melhorando a transparência das transações financeiras, tomando medidas em relação às práticas de lavagem de dinheiro. Porém, ainda permanecem vantagens: estabilidade econômica, um sistema tributário e bancário robusto e benefícios fiscais para pessoas de alta renda. São essas razões que levam o país a atrair muitos investimentos, inclusive de brasileiros. Mas, no Brasil, algumas leis recentes podem mudar as obrigações de compliance das pessoas que investem no exterior. É importante destacar que no dia 1º de maio de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória 1171 de 2023, que, além de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, criou percentuais de cobrança do imposto a partir de 2024 para os rendimentos obtidos no exterior por pessoas residentes no Brasil. Essa medida provisória em vigor, com força de lei, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso antes de ser convertida definitivamente em legislação. Com exemplo, neste sentido, será cobrado, se confirmada pelo Congresso, a partir de 2024, 15% de imposto sobre rendimentos entre R$ 6.000 e R$ 50.000 e, acima disso, a taxa será de 22,5%, enquanto abaixo dessa faixa haverá isenção. A cobrança desse imposto também vai valer para pessoas físicas que detêm offshores, situadas na Ilhas Caimã, por exemplo. E nesses países, caso a empresa controladora obtenha mais de 20% de seus ganhos totais a partir da chamada renda passiva, o que inclui juros, royalties, participações e aplicações financeiras, dentre outros, isso seria um indício de que a sua maior fonte de receita não é a exploração de uma atividade econômica. E nesse sentido, existem informações de que hoje, no Brasil, existe também um sistema chamado e-financeira, em que os bancos podem fornecer informações de estrangeiros que têm contas no Brasil e vice-versa. E esse e-financeiro é disponível para as autoridades e Receita Federal. E com essa medida, é lógico que a Receita Federal também vai exigir informação direta do contribuinte para cruzar essas informações. Estas são as regras a partir de 2024 para quem destina dinheiro para o exterior. Em conclusão, as Ilhas Caimã, como visto, são dos principais destinos para aqueles que buscam um paraíso fiscal. Suas leis bancárias favoráveis, sigilo financeiro e sistema tributário atraente tornam esse território caribenho um centro financeiro internacional. No entanto, é essencial que os investidores estejam cientes das regulamentações e constante evolução e busquem orientação profissional ao considerar a utilização de serviços financeiros ou em abrir uma offshore nas Ilhas Caimã. E você? O que pensa dos paraísos fiscais? Proteção tributária, estabilidade econômica ou blindagem patrimonial? Acredita que é vantajoso em face desse sistema tributário e econômico instável do Brasil? Deixe seu comentário, ele enriquece esse debate
E não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos e documentários. Até a próxima.